E, Ramon, falando um pouquinho de mercado internacional, assim, a gente tem, você falou mercado brasileiro, os tamanhos, as cifras aí, a gente é o oitavo maior, se eu não me engano. Oitavo, nono maior. Como é que você vê o mundo da saúde em outros lugares, né? O mercado de saúde em outros lugares e talvez, eventualmente, do que a gente vê de health fintech aí atuando lá fora, se é benchmark, não é, ou o que rola aqui é tão específico que não tem nem como a gente comparar, a dinâmica é diferente, mecânica. É óbvio que tem o que absorver de outros mercados pontualmente, mas sempre lembrando daquilo que eu comentei no começo, as especificidades do mercado brasileiro. Então, hoje, o maior mercado mundial, o mercado americano. É um mercado que a gente olha bastante, um benchmarking legal aí para nós. A Care Credit, que oferece essa inteligência de crédito para as clínicas. Ele oferece, que é esse produto agregado que vocês estão querendo desenvolver. Esse produto agregado que a gente está desenvolvendo. Então, eles fazem isso lá. Pô, legal, é uma coisa que dá para a gente puxar. Mas não dá para a gente querer se espelhar demais, porque, por exemplo, o mercado norte-americano é um mercado concentrado na saúde privada. Né? Não existe ali um mercado como o SUS. Não existe esse financiamento público. A maior parte do financiamento lá ele é privado. Já é muito diferente da realidade daqui. Aqui nós somos muito acostumados a realizar esses procedimentos através de planos de saúde. Lá não existe esse conceito de plano de saúde. O que existe lá são seguros de saúde. Já é um outro formato. Então, o mercado de saúde ele é muito específico, dependendo de como ele foi desenvolvido, por onde você olha. Então, a ideia é a gente absorver pequenas coisas de mercados, mas a gente sempre entendendo como o brasileiro funciona. Porque é muito específico. E a gente tem que estar antenado. O movimento dos planos de saúde dificultando a questão do reembolso é uma coisa muito recente, por exemplo. Então, hoje, os médicos estão tendo muita dificuldade em ter o reembolso dos planos de saúde, porque eles têm dificuldade, exigido ali a comprovação do pagamento. E por quê? Porque eles estavam sofrendo muita fraude. Isso aí foi... Que foi uma realidade dos últimos anos. Teve a Polícia Federal fez um movimento agora. Sim, é um negócio bem grande isso. Então, assim, o número de fraude quadruplicou nos últimos anos dentro dos planos de saúde. Qual foi a consequência disso? Eles fecharam a torneira, exigindo ali a comprovação do pagamento de forma muito mais restrita. Consequentemente, os pacientes olharam e falaram, pô, peraí, eu estou pagando o plano de saúde todo mês. E na hora que eu preciso, ele ainda nega ou ele ainda não me ressarce, não faz sentido. E aumentando 10%, 15%, 20% ao ano. Então, pô, peraí, eu vou sair do plano de saúde e agora eu prefiro pagar por fora. E aqui existe muita oportunidade para a gente abraçar. A gente tem visto, inclusive, a solução que vocês oferecem tem esse escopo de financiamento mesmo de procedimentos e tal. Mas a gente vê, inclusive, alguns players que surgiram no mercado para poder ficar muito mais naquela intermediação com o plano, né? Você tem visto esse movimento? Bastante. O que você acha? Quais são as suas ponderações sobre a dinâmica disso? Existe esse movimento, existem players que trabalham, por exemplo, com antecipação dos recebíveis dos planos de saúde. É um negócio que a gente olha, mas isso não está no horizonte de curto prazo de forma alguma. Assim, é muito mais complexo. A gente passa a se envolver com uma outra parte, que são os planos de saúde. Você fica sujeito a qualquer mudança, você derruba teu negócio, né? É um segmento que é extremamente regulamentado, mas que sofre muita pressão por inovação e tecnologia o tempo inteiro. Então, eles vivem ali entre duas paredes pressionando dos dois lados. E é o que você falou, você fica sujeito. Nós estamos reféns deles, entendeu? Mas é um problema, é um fato que existe esse problema. A glose de guias é um problema latente. Muitas vezes o médico ele vende, espera receber, demora 90 dias o plano de saúde vir e fala, então esse procedimento de 50 mil, eu vou pagar 20, eu não vou pagar o restante. Isso é complicado. E aí os médicos também ficam reféns. Entende? Que coisa. Então é um pouco do que, com esse movimento de vocês, é um pouco do mercado brasileiro pegar um pouco daquele componente do privado norte-americano, né? Assim, cada vez mais. A orientação é essa. Né? Centralizar um pouco do... Obviamente que os planos sempre foram muito fortes aqui, ainda mais quando a gente fala de corporativo aqui no Brasil. E é SUS, corporativo, mas tem um mar aí que vocês estão desbravando nesse sentido de abrir, né? A gente está falando de aproximadamente 20% da população brasileira com acesso a plano de saúde. Então, por mais que a gente ache que é uma coisa muito grande, ainda existe 80% da população que não tem acesso ao plano de saúde. E tem outro que é SUS, que é o resto mas mesmo assim também não cobre tudo. Não cobre tudo. Às vezes um implante não sei se dá. Não cobre tudo e muitas vezes com uma qualidade duvidosa ou com tempo de espera muito alto e principalmente procedimentos seletivos, que são cirurgias ali que não são de urgência ou de emergência, você não vai conseguir realizar pelo SUS. E aí esse paciente está desassistido. Ele não tem como realizar. Sem dúvida. Então existe esse movimento. É óbvio que num movimento também de hiper especialização dentro de cada uma das responsabilidades dentro desse mercado, eu acho que o que é tendência, olhando para frente, é um movimento de endofinance também. Tá? Onde os players de saúde começam
a se transformar nos próprios bancos Sim. ali deles mesmos. E a gente quer estar dentro desse movimento. E você já vê isso acontecendo aqui no Brasil? Não. Muito embrionário ainda. Tá? Porque assim, eu sinto um distanciamento. Eu não vejo muito que esses caras de saúde estão a fim de... Assim, eu acho que vão acabar entrando, tá? Sim. Por causa ainda mais quando você vê... Até o mundo dos planos de saúde, com essa pressão toda. Em algum momento, alguma coisa vai acontecer no mercado. Assim, eu sei que vocês já estão posicionados de certa forma, mas eu sinto que alguma coisa tá para rolar, assim, nesse sentido. A gente concorda bastante. Eu diria que nós estamos nadando, esperando essa onda chegar. Tá? Por quê? Para a gente pegar essa onda assim como a gente pegou a onda ali do CDC nos idos de 2019. Por quê? Porque não vai ter para onde correr. Os hospitais eles vão precisar abrir um pouco a cabeça para eles conseguirem continuar crescendo no ritmo que eles gostariam de crescer. Essa é uma realidade. Mas, realmente, quando a gente fala de segmento médico, os médicos, no geral, eles têm muita dificuldade em falar de finanças, em meios de pagamento alternativo. Isso ainda é muito novo. Tá? Então, eles primeiro precisam tatear, ver o negócio acontecendo, vender o procedimento, entender como funciona, ver o faturamento do hospital crescendo, olharem e falar, pô, existe um espaço aqui, isso aqui funciona, isso aqui é legal. Mas para isso a gente tem que, de novo, mudar a cultura. Foi uma coisa que a gente faz desde o começo, muito ali na odontologia, e agora a gente está fazendo muito com o segmento médico também. E eu acho que faz todo sentido em termos de progressão que você está falando aqui. A gente viu em algumas ondas, né, do mercado de saúde. Teve aquela consolidação de grandes grupos médicos, né, de hospitais e tal, aquela centralização. E aí depois isso começou a acoplar também com planos de saúde, inclusive alguns planos de saúde comprando um pouco dessas clínicas e tal, desses hospitais. E agora o componente financeiro eu entendo que ele tá pedindo, ele tá latente para que ele está efervescente lá dentro esperando para de fato eclodir. Boa. Que é esse movimento da Endofinance mesmo. Muito legal. E você falou um pouco de Estados Unidos, você olha também outros países como América Latina, como é que é a dinâmica aqui mais ou menos? Não. É muito mais precária do que a nossa? É muito mais precária que a nossa, tá? De novo, nós somos o maior mercado hoje na América Latina, então é muito mais precário. Existem mercados que se assemelham em quantidade de usuários, como por exemplo o mercado mexicano. Tá? Então existe um espaço de crescimento legal para lá, a gente olhou também o Chile, mas a verdade é que o mercado brasileiro é muito mais avançado. Quando a gente fala de finanças, principalmente, né? Sem dúvida. E de saúde também. Tá? Então acho que é muito uma questão de construir o nosso próprio caminho aqui mesmo. E vocês têm olhado, assim, você falou que estão construindo mais um caminho aqui. Sim. Mas é porque muda tudo, é um outro terreno, é outro jogo, né, cara? Quando a gente fala de eventual expansão internacional e para onde seria, né? Sim. Tem que meio que começar do zero. Eu acho que existe muito espaço para a gente fazer ainda dentro do Brasil, né? Sim. A missão de democratizar o acesso, ela não é fácil, não é simples. E acho que a gente só vai descansar quando a gente sentir que essa missão foi concluída. Então, seria até injusto a gente olhar para outros países, por mais que existam muitas oportunidades, enquanto dentro da nossa própria casa, dentro do Brasil, existe tanto mercado ainda a ser explorado. São 8 mil clínicas hoje que acessam a Dr. Cash, mas quantidade de clínicas que não acessam. E o universo de quantas clínicas nós temos no Brasil, assim, por mais de 200 mil. Então, poxa, vocês estão... mercado endereçável é grande. É gigante. Quando a gente fala de saúde privada, estabelecimento de saúde privada, é gigantesco. E aí, lembrando, a gente fala de financiamento, mas aí tem todas essas outras soluções que a gente quer atacar lá na frente. Existe um olhar também que a gente tem que começar a ter, mas aí mais no médio prazo, para dentro da clínica e do médico. Então, por exemplo, antecipação de recebível é uma coisa que a gente pode fazer para ele, financiamento de equipamento médico. Existe um outro universo quando a gente olha para a pessoa jurídica. Tá? Sim. Então, tem muito caminho ainda para a gente percorrer antes de pensar em sair daqui. Sem dúvida. E aproximando também na base, né? Tem vários médicos sendo formados aí, a gente também tem que pegar esse cara nessa jornada como um parceiro financeiro, de certa forma, né? Como você falou, desde o financiamento. Eventualmente, esse cara vai montar a clínica dele nesse sistema, né? Então, a gente vê por aí.